Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse suplá aqui, que ele é um suplá um pouco diferente, ele tem mais alguns buraquinhos no meio. E eu acho que esse suplá aqui, ele remete bem o que a gente fala quando a gente tá falando crochê com fio de malha. Crochê tem aquela técnica que a gente já conhece das nossas avós, que costumavam fazer aquele bordadinho que fica na toalha de pano, por exemplo. Aquele bordadinho me lembra muito esse tipo aqui, ó, de ponto. Isso aqui foi feito inteiro com ponto fio de malha, com fio, né, fio de malha. Então eu vou ensinar vocês a fazer esse suplá aqui. Esse suplá tem um tamanho de 40 centímetros. Se você quiser fazer ele menor, eu recomendo você tirar as carreiras 4 e 5. A 6 e a 7 você não pode tirar, mas a 4, a 3 também dá pra tirar. Talvez a 3 e a 4 é melhor do que tirar a 5. Porque cada carreira segue um tamanho e um padrão diferente de pontos, uma sequência de pontos diferentes. Então eu vou ensinar agora a vocês como fazer esse suplá. Se você já gostou dele, agora deixa o seu like aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho, assim você recebe uma notificação quando eu lanço um vídeo novo. Para fazermos esse suplá, eu vou utilizar um fio. O meu fio é da marca Fios da Dri. Ele tem um pouco de elastano, bem pouquinho mesmo, mas ele é mais malha, é uma malha bem suave, bem gostosa de trabalhar. Para esse fio eu vou utilizar uma agulha, que é a agulha número 10. Quando eu coloco aqui, eu percebo que ela fica um pouco pequena para a agulha número 10. Podia ser a agulha talvez número 9 ou número 8, mas eu escolhi uma agulha um pouquinho maior porque ele vai ficar um trabalho mais maleável e mais certinho para um suplá. Por isso que eu peguei uma agulha um pouquinho maior, mas também dá para fazer com a agulha que se encaixa perfeito. Também vou utilizar uma tesoura. Para começar a fazer esse suplá, que é o mesmo que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou começar com um círculo mágico. Então, o círculo mágico é colocar o final do fio na ponta da minha mão, aqui, e vou dar a volta com o fio aqui atrás, ó. E quando eu chego aqui na frente, eu fico com esse X aqui. Vou colocar o meu dedão aqui em cima, segurando os dois fios, e vou virar a minha mão. Quando eu viro a minha mão, eu fico com um fio que ele é preso e um fio que ele é bem frouxo, que é o fio lá do rolo. Vou colocar a minha agulha embaixo desse fio que tá preso para trazer o meu fio, que ele é o fio solto. Mas eu só vou trazer a pontinha, ó, só assim. Daí eu jogo esse fio para trás e vou segurar bem aqui, ó, tudo isso aqui, bem firme. É bom não soltar, senão ele vai ficar, senão eu perco tudo isso aqui. Eu fiquei aqui com tudo isso aqui e ele tá solto. E para prender isso aqui, eu vou precisar, ó, vou mostrar pra vocês. Essa voltinha vai ficar aqui. Esse fio é o fio do final do rolo. Para travar isso aqui, eu seguro o meu fio do rolo para trás. Sempre vou ficar com essa laçada e vou travar essa laçada aqui. Para travar, eu vou com a minha agulha lá no final do rolo, trago aqui para frente pelo meio dessa laçada que tá aqui. Assim. Aqui eu fiz uma correntinha, que é o primeiro ponto, né, que é o nó inicial, quando eu faço a primeira correntinha no anel mágico. E aqui eu vou precisar fazer mais uma correntinha, por quê? Porque iremos trabalhar com pontos altos, e a altura de um ponto alto é geralmente 2 correntinhas. Depois que eu fiz 2 correntinhas, eu vou fazer mais um ponto alto. Como que é um ponto alto? É assim, ó. Eu tô com o meu círculo aqui, eu vou dar uma laçada na minha agulha e vou passar a agulha, assim do jeito que ela tá, aqui no meio do anel mágico, desse círculo. Vou passar a agulha aqui pelo meio e vou ir lá atrás buscar o fio lá de trás, ó, e trazer pra frente. Quando eu trago pra frente, eu fico com 3 laçadas na minha agulha. Essas 3 laçadas eu vou tirar da seguinte maneira. Vou pegar o fio do rolo, engato na minha agulha e vou passar pelo meio das 2 primeiras, essa e essa, ó. Pelo meio das 2 primeiras e tiro. E aí eu vou ficar com 2 laçadas de novo. Então eu vou pegar o fio lá de trás e passar pelo meio das 2 laçadas de novo. Aqui eu fiquei com o meu primeiro ponto alto e o meu segundo, sendo que o primeiro ponto alto eu faço sempre ele com 2 correntinhas. E a gente vai seguir uma sequência diferente aqui nesse primeiro anel mágico, que é o seguinte. Eu tenho 2 pontos altos e agora eu vou fazer 2 correntinhas, que é uma correntinha e a segunda. Pega o fio e passa pelo meio da laçada que estava na agulha. 2 correntinhas. Depois que eu fiz 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos de novo.
Pego o fio, passo aqui pelo meio do anel mágico, trago aqui pra cima, dou um pouquinho de altura, pego o fio, passo pelo meio das duas primeiras laçadas, pego o fio e passo pelo meio das outras duas. E vai começar a surgir um buraquinho aqui no meio, ó. Fiz um ponto alto, preciso fazer mais um. Pega o fio, passa aqui pelo meio do anel mágico, traz pra cima, pega o fio, passa pelo meio de duas, pega o fio, meio das outras duas. 2 pontos altos, 2 correntinhas. 2 pontos altos e agora eu vou fazer 2 correntinhas. 1 e 2. E essa carreira toda eu vou fazer assim, até completar 10 pontos altos. Eu já tenho 4, vou fazer o meu quinto. Pego aqui, ó, faço mais um ponto alto e aqui, vou fazer de novo. Trago, tiro as duas primeiras e as duas segundas. 2 pontos altos, 2 correntinhas. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, agora são 2 correntinhas. 1 e 2. Estamos no ponto 2, 4, 6, né? Vamos para o ponto 8 agora. Então, é 2 pontos altos. 1 e 2. Essa primeira carreira eu vou fazer inteira com vocês, para vocês entenderem. 8 agora, 2 correntinhas. 1 correntinha, 2 correntinhas. Preciso fazer mais 2 pontos altos para fechar os 10. Aqui, 1 ponto alto. E mais um ponto alto. E 2. Se for contar, eu tenho 1, 2, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Eu comecei com 2 pontos altos e aqui eu terminei com 2. Para ficar esses 2 retinhos, eu vou precisar fazer mais 2 correntinhas para ficar a sequência certa. 1 correntinha, 2 correntinhas. Antes de eu finalizar, eu vou pegar esse fio aqui, ó, que é o fio pequenininho do rolo, e vou puxar até isso aqui se fechar tudo. E aqui a gente começa a perceber que começa a formar umas pontas, ó, por causa dos meus pontos, que são as correntinhas aqui no meio. Isso é normal, tá? Então, puxa bem. Agora, então, eu preciso encontrar aonde que eu fiz as minhas correntinhas, ó. Eu tenho uma correntinha aqui embaixo e uma aqui em cima. Lembra que a gente fez 2? E aqui em cima, ó, eu tenho essa volta, que é a primeira volta, que fica horizontal. Tá vendo, ó? Fica na horizontal, fica aqui na parte de cima, ó. Esse ponto aqui é onde eu vou precisar colocar essa minha agulha, tá? Então, aqui eu tenho uma correntinha, daí eu vou ter esse tracinho aqui e aqui outra correntinha. Vou vir assim como eu fiz depois de fazer aqui a sequência, vou colocar a minha agulha aqui em cima, vou pegar o fio lá de trás, trazer pra frente, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é já passar essa voltinha nessa laçada que tava na minha agulha, ó. Tá? Só que esse ponto baixíssimo, eu não vou subir com esse ponto baixíssimo, porque ponto baixíssimo deixa marca. Aqui a gente vai fazer um ponto invisível. Pra continuar, eu vou fazer assim, eu vou esticar um pouco o meu fio, tiro a minha agulha e vou vir no próximo. Quando a gente tá fazendo ponto alto, às vezes é um pouco difícil de enxergar. Mas aqui, ó, é entre um ponto alto e outro ponto alto, e eu preciso vir aqui, ó, no final do segundo ponto alto e encontrar essa voltinha aqui, ó, tá vendo? E eu vou colocar minha agulha de trás pra frente nessa voltinha aqui, ó. E ela fica bem nesse buraquinho. Não é ainda no buracão aqui, é no buraquinho. E eu vou pegar esse fio, engatar aqui e levar lá pra trás, ó. No momento em que eu levo lá pra trás, aqui eu já vou começar uma nova carreira. Só que antes disso, a minha agulha tá pra trás, eu preciso trazer ela pra frente. Então, eu dou uma esticadinha só pra não ficar puxado e vou vir pela parte da frente nesse mesmo buraquinho que eu coloquei a última vez a agulha. Só que agora em direção lá pra trás. Coloquei lá pra trás, engato e trago pra frente. Como uma laçada, né? Ó. Trouxe aqui pra frente, eu dou um pouco de altura e fico com 2 laçadas.
pego o fio do rolo e passo pelo meio das duas. Isso aqui é um ponto baixo, eu preciso transformar ele em ponto alto. É só pegar o fio e fazer mais uma correntinha. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Para a gente continuar essa carreira, tem uma seguinte sequência. Em cima de cada ponto alto aqui, ó, ou seja, nessa voltinha e nessa voltinha, eu vou precisar fazer um ponto alto aqui, um ponto alto aqui. Aqui dentro, ó, dessas partes que são maiores, que foi onde eu fiz as correntinhas nas quinas, ao todo vão ficar 3 pontos baixos, 3 pontos altos aqui dentro. Só que o primeiro ponto eu sempre faço nessa voltinha aqui, que foi onde eu acabei de fazer o meu ponto, tá? Então eu vou fazer essa carreira com vocês para vocês verem. Esse primeiro ponto alto aqui, ele tá bem aqui, ó, dentro dessa quina, estão vendo? Então, para ficar 3 pontos altos aqui no meio, eu tenho um que já tá dentro da quina, e vou fazer mais um ponto alto. Dou uma laçada bem aqui, ó, no buracão grande. Coloco aqui, trago pra frente, dou a altura e finalizo esse ponto alto. Ó, um ponto alto e preciso fazer mais um. Então, aqui dentro, eu vou colocar mais um ponto alto. Que é sempre seguir a mesma lógica de ponto alto, tá? Do jeito que a gente faz. Fiquei com esses 3 pontos aqui dentro. Aqui, o que que eu tenho? Eu tenho agora essa voltinha aqui, ó, estão vendo? Que é a voltinha entre um ponto. Aqui tá o meu ponto alto e aqui tá o meu segundo ponto alto, que eles ficam juntinhos. Eu tenho esse buraquinho, esse e esse aqui. Quando eu chego nisso aqui, eu faço um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Um ponto alto bem aqui nesse buraquinho. Ó, vou mostrar pra vocês o buraquinho de novo. Aqui tá o buracão, que foi onde a gente faz as correntinhas. Mas aqui do lado, ó, entre o buracão e o primeiro ponto alto, tem esse tracinho. Vou dar uma laçada na agulha, coloco a agulha aqui porque é ponto alto. Trago pra frente. Finalizo um ponto alto. Aqui fiz um. Agora no próximo é bem aqui no meio, nesse ponto normal, entre um ponto alto e outro da carreira anterior. E o terceiro vai ser bem aqui nesse buraquinho. Então, eu coloco aqui, ó, que foi onde eu subi essa segunda carreira. Ó, fiz então os meus 3 pontos, um em cada parte aqui. E aí eu cheguei no buracão. Aqui no buracão eu faço 2 pontos nesse mesmo lugar. Um. E aqui, nesse mesmo lugar, eu faço 2. E aqui, cheguei nesses 2 pontos altos. Um aqui e um aqui. Então, vou fazer um aqui. Um aqui, que é no segundo, né? Bem no meio entre os 2 pontos altos. E um no final do ponto alto, que é aqui. Lembra de fazer os pontos folgados, tá? Se ficar muito apertado, pode ser que ele fique envergado. Fiz aqui os 3, chego nas correntinhas. Aqui nas correntinhas eu faço 2 pontos altos aqui dentro. Um e mais um. Cheguei aqui de novo, um nesse primeiro buraquinho, um no próximo buraquinho e um no último buraquinho, bem aqui no finalzinho. Cheguei nas correntinhas, aqui dentro vão ser 2 pontos altos. Um e 2. Aqui, cheguei nos 3. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 2. E aqui, aqui vai ser 3. Esse terceiro, às vezes, é o mais difícil de encontrar, porque ele é mais apertadinho, tá? 3. Aqui, cheguei naqueles 2, que é a correntinha, então eu faço aqui dentro 2 pontos, 1, 2. E aqui agora eu cheguei no início, que foi onde eu comecei essa carreira, ó. Assim ele vai ficando esses buraquinhos aqui no meio, que é o charme desse suplá. Cheguei aqui no final. Vamos analisar como que a gente começou. Aqui eu fiquei com 3 pontos, ou seja, os 2 dentro desse buraco, e aqui foi onde eu fiquei o terceiro.
Lembra que onde eu tenho os pontos altos eu precisava de 3? Aqui, então, falta um, que é bem nessa primeira voltinha, e aqui no meio falta outro, para fechar os 3. Então, aqui, ó, bem aqui nesse meio, eu vou colocar. Aqui faço um ponto alto. E ainda falta mais um, que é bem aqui, ó. Que é entre um ponto alto e outro, né? Aquela voltinha lá. Essa parte aqui, ó, onde eu tô fazendo esse último ponto, ela fica mais gordinha, por causa do tipo de fechamento que a gente faz. Mas não tem problema, faz por cima mesmo que tá certo. E aqui agora a gente chegou no nosso fechamento de novo. O fechamento eu sempre vou fazer do mesmo jeito, exceto na última carreira que eu vou mostrar pra vocês como. Mas aqui eu tenho meu ponto alto e essa voltinha aqui é a voltinha entre o meu ponto alto e o meu próximo. Vou colocar a agulha aqui, vou pegar o fio do rolo, traz pra frente e já passa pela laçada que estava na agulha, para fazer aqui o meu ponto baixíssimo. Dou uma esticada, tiro o fio, venho no próximo, que é esse aqui, ó, do lado. Coloco a minha agulha no do lado, pego esse fio, levo lá para trás, ó. E aqui agora eu tô com a agulha para trás, preciso trazer para frente. Então, nesse mesmo lugar aqui, eu coloco a agulha e trago a laçada aqui para frente. Dou um pouco de altura, finalizo o ponto. Como é um ponto alto, preciso mais uma correntinha. Ó, assim a gente terminou a segunda carreira. A terceira carreira, a gente vai seguir um outro tipo de padrão. Vocês vão ver que isso vai acabar sendo no sexto... Vocês vão ver que isso vai acabar sendo no supply inteiro, tá? Vai ter cada carreira uma coisa diferente. Pra ficar aquele desenho mais diferentão mesmo no supply. A próxima é o seguinte, aqui eu tenho um ponto alto, que foi onde eu fiz esse meu primeiro ponto, e eu vou fazer um ponto alto em cada um dos pontos da base. Só que entre um ponto alto e outro eu vou fazer uma correntinha. Então aqui eu fiz meu ponto alto, pego o fio e uma correntinha. Agora eu vou vir no próximo, dou uma laçada na agulha por causa do ponto alto, venho no próximo, trago pra frente, fico com 3 laçadas, tiro 2 e as outras 2. Próximo ponto alto. Antes de fazer o do lado, eu faço uma correntinha. Agora dou uma laçada, venho no próximo, sem pular nenhum, nunca esqueça de nenhum ponto e sempre lembre que entre um ponto e outro eu preciso fazer uma correntinha. Fiz a correntinha, venho no próximo e faço o ponto alto. Fiz o ponto alto, antes de ir pro próximo, faço uma correntinha. E agora um ponto alto aqui no próximo. Eu vou fazer isso em toda a carreira, até chegar ali no início, pra gente começar a próxima fileira. Fiz aqui a carreira inteira, ó, e aqui no final, como a gente fez a sequência de um ponto e uma correntinha, um ponto, uma correntinha, eu preciso terminar igual aqui a carreira. Aqui foi o último ponto alto que eu fiz, e aqui o meu primeiro. Entre um ponto e o outro ponto, eu preciso ter uma correntinha. Então, antes de fechar, faço mais uma correntinha. E vou vir aqui, ó, nessa voltinha aqui, ó, que é a voltinha do meu ponto, porque essa aqui em cima, ó, é onde eu tenho a minha correntinha. Aqui é o último tracinho do ponto, então eu vou vir nesse aqui, coloco a minha agulha aqui, trago o fio e já passo aqui pelo meio, do mesmo jeito que a gente tá fazendo todas as carreiras. Puxo um pouquinho o fio e tiro a minha agulha. Agora eu vou vir bem aqui nesse meio, ó, que é onde eu tinha uma correntinha antes, coloco a minha agulha de trás pra frente e levo isso aqui lá pra trás. Como a gente vem fazendo, o fio tá pra trás, preciso que ele venha pra frente, coloco a agulha assim mesmo, nesse mesmo lugar e trago o fio aqui pra frente, ó. Fico com 2 laçadas, passo pelo meio das 2 e faço mais uma correntinha. Isso aqui é o meu ponto alto. Essa próxima carreira vai ser assim, ó. Eu vou precisar fazer um ponto alto em cada ponto aqui da base, só que vai ser um ponto alto na correntinha e um ponto alto bem em cima do ponto. E o ponto sempre vou encontrar isso aqui, ó. Vou ter aqui em cima, que é onde eu vou pegar, e vou ter essa voltinha. Eu vou precisar colocar a minha agulha bem aqui nessa voltinha, ó. Faço um ponto alto. 1 e 1. Ponto alto aqui. Fiz aqui bem em cima desse ponto de base e vou precisar fazer um bem aqui no meio, que é na correntinha. Trago pra cá, finalizo o ponto alto.
Agora aqui, ó, é um no ponto. Eu pego bem essa voltinha aqui, que é pronta já do ponto alto. Trago e fecho o ponto alto. E assim eu vou fazendo, ó. Um no ponto alto e um bem aqui no meio. Um no ponto alto e bem no meio, que é, na verdade, na correntinha que a gente fez na carreira anterior. Vou dar toda a volta e quando chegar aqui a gente finaliza para ir para a próxima. Dei aqui a volta nessa carreira. E agora a gente vai fazer o mesmo fechamento que a gente já vem fazendo aqui na parte de cima, que é, vou vir aqui, esse aqui é o meu primeiro ponto que eu fiz, vou vir aqui ó, na parte de cima, que é a primeira parte na horizontal, coloco a minha agulha assim como ela tava e trago o fio aqui pra frente como uma laçada. E já passo aqui pelo meio com ponto baixíssimo. Puxo um pouquinho, tiro a agulha, venho no próximo, coloco a minha agulha de trás pra frente e levo essa alcinha lá pra trás. Aqui dou um pouquinho de altura, como ele tá pra trás, preciso trazer pra frente. Coloco no mesmo lugar, pego o fio lá de trás e trago pra frente como uma laçada. Aqui eu dou um pouco de altura pra ajustar o ponto. E aqui eu passo pelo meio dos dois. Como é ponto alto, eu preciso fazer mais uma correntinha. Agora, a próxima carreira, a gente vai seguir uma outra lógica, que é a seguinte. Aqui eu tenho um ponto alto. Depois desse ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas. Pego o ponto, passo aqui pelo meio, pego mais de novo o fio e passo aqui pelo meio. Duas correntinhas. Aí, aqui embaixo, eu vou olhar. Ó, esse aqui é onde eu tô com o ponto bem em cima. Esse aqui tá ok. O do lado, eu vou pular e vou vir no próximo, que é esse aqui. E aqui em cima, eu vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada, pulo do lado, venho no outro, trago pra cá, dou a altura, passo pelo meio dos dois e passo pelo meio dos outros dois, ó. E a gente vai começar a criar outros buraquinhos aqui no meio. Fiz um ponto alto, vou fazer duas correntinhas, pulo um ponto alto da base, pulo esse aqui e venho no outro. Nesse aqui, vou dar uma laçada, coloco a agulha aqui, trago pra frente e finalizo o ponto alto, ó. Entenderam? Um ponto alto, duas correntinhas, mas aqui pula um ponto alto só. Daí um ponto alto, aqui em cima duas correntinhas, pula um aqui embaixo e faz mais um ponto alto. Vou fazer mais uma vez, ó. Depois do ponto alto que eu fiz, eu dou duas correntinhas. Vou pular o próximo, que é esse aqui, e vou vir no do lado, que é esse aqui. E vou fazer um ponto alto aqui. E assim eu vou continuar em toda a carreira, fazendo um ponto alto, pulando um aqui embaixo, duas correntinhas em cima e fazendo mais um. Aí, quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Assim que tá ficando o nosso trabalho. Ó, essa última carreira ficou com buraquinhos bem maiores aqui. E precisa ter terminado na mesma sequência, tá? Né? Ou seja, que eu fiz, né, um ponto aqui, daí eu pulei um ponto, pulei um. Pra fechar aqui, eu preciso ter terminado igual. Como que eu sei isso? Onde eu comecei um, que é nesse ponto aqui, aqui do lado eu preciso ter nada e aqui o meu último. Então, eu fechei certinho. Só que antes de finalizar, eu preciso fazer aqui o que vai entre um ponto e outro, que são duas correntinhas. Aqui, acho que eu já fiz. Ó, finalizei um ponto, fazer mais duas correntinhas. Uma, duas. E agora, eu vou finalizar vindo direto nesse ponto aqui. Aonde que eu vou pegar? Antes das duas correntinhas, ó. Uma, duas correntinhas, bem aqui é onde eu vou colocar minha agulha. Vou trazer pra cá e vou finalizar com ponto baixíssimo. Essa carreira aqui é a única carreira que a gente vai fazer um fechamento diferente. Por quê? Porque pra continuar na próxima carreira eu não posso pegar aqui no meio, eu não tenho mais nada, eu preciso começar a subir bem aqui. E pra isso então eu já vou subir nessa parte mesmo. Como que eu faço isso? Fechei com ponto baixíssimo. Vou pegar o fio lá de trás e vou fazer duas correntinhas. Esse aqui vai ser o meu ponto alto dessa carreira, tá? Um pouquinho diferente só do que a gente já tá fazendo. Esse é meu ponto alto. Agora, a gente vai seguir uma outra sequência, que é o seguinte. Depois que eu fiz o meu ponto alto, eu vou fazer mais uma correntinha. E vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto. Essas correntinhas aqui do meio, a gente vai ignorar elas, tá? Então, eu vou dar uma laçada. Vou vir aqui, ó, bem nessa parte de cima do meu ponto alto e vou fazer ponto alto aqui. Assim que eu fiz o meu ponto alto,
eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E depois que eu fizer essas 3 correntinhas, eu vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto. E faço mais um ponto alto aqui dentro. Aqui eu finalizo. Ó. A gente vai começar a ter uma voltinha aqui em cima, que é feita tudo com correntinhas. E aqui nesse mesmo lugar, que é o ponto de baixo, eu tenho 2 pontos altos. Entre os 2 pontos altos, eu tenho 3 correntinhas. Agora, depois que eu fiz já esse aumento aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou vir no próximo ponto alto, que é esse aqui, e vou fazer um ponto alto aqui. Fiz um ponto alto, agora eu vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha, vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto alto de baixo. Faço um ponto alto aqui. E agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E depois de fazer 3 correntinhas, eu sempre venho no mesmo lugar aqui, ó, e faço um ponto alto. Sempre lembra de dar uma laçada no fio antes para fazer o ponto alto, tá? Tem que ser ponto alto, que senão dá errado. E ó, essa é a sequência que a gente vai fazer aqui. Parece que tá tudo esquisito, mas tá certo, tá? Né? O que eu tenho aqui, ó? Eu comecei com ponto alto, fiz uma correntinha. Daí ponto alto, 3 correntinhas, no mesmo lugar, outro ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. Outra correntinha, no outro, um ponto alto, entre um ponto e outro alto, 3 correntinhas, tá? Então, ó, pra verificar é bom fazer assim, ó. Eu tenho aqui, ó, 3 pontos altos da carreira anterior. No primeiro eu tenho um aumento e 3 correntinhas no meio. No terceiro eu tenho a mesma coisa, que é o aumento e 3 correntinhas no meio. E no do meio eu tenho só um ponto alto que tem uma correntinha de cada lado entre esses aumentos aqui. E assim eu vou continuar toda a carreira, ó. Aqui, ó, eu preciso fazer uma correntinha para vir no do lado e fazer um ponto alto aqui. Esse aqui é o que não tem aumentos. Como esse é o que não tem aumento, ele fica entre correntinhas. Depois dele, mais uma correntinha. E o próximo aqui vai ser o do aumento, que é fazer um ponto alto, 3 correntinhas, 1, 2, 3, e aqui, ó, nesse mesmo lugar que eu acabei de fazer um ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Tá? Se não conseguiu decorar como que eu fiz isso aqui, volta no vídeo e sempre vai seguindo essa mesma sequência, até o final. Se você está gostando do passo a passo desse suplá, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Se ficou com alguma dúvida até aqui, pode escrever nos comentários que eu vou te ajudar. Fiz a próxima carreira todinha, ó, o trabalho ficou assim. E aqui, provavelmente, se você fez igualzinho os mesmos pontos que o meu, aqui em cima, ó, ele não fecha. Por quê? Olha só, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu tenho o meu... Onde eu comecei, que era um ponto, sozinho. E aqui ficou o meu duplo. Aqui tem 3 correntinhas, aqui tem uma correntinha e meu ponto. Aqui eu devia ter um duplo, fazia uma correntinha e fechava aqui. O problema é que não fechou, porque o meu duplo, ele tá aqui. E aqui tá o meu ponto, que é sozinho. Aqui devia ser dupla, só que aqui não é dupla. Como isso aqui aconteceu, o que a gente faz? E também é bom que tenha acontecido isso, porque se caso você quiser continuar, fazer outros tamanhos e tal, pode seguir essa lógica que eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa carreira é a mais importante que dê certo, tá? Ela precisa que funcione as pontos, porque a próxima já é a última carreira. Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu tenho meu duplo e aqui eu tenho uma dupla. Então, agora o que eu faço, né? Já que não bateu aqui os dois. Entre esse aqui e esse aqui, eu vou fazer apenas uma correntinha. Então, eu tenho aqui, né, o meu trio, uma correntinha. Daí, vou fazer mais uma correntinha. Vou vir aqui nesse primeiro ponto, ó. Vou colocar a agulha que foi antes da outra correntinha. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo. Então, aqui, né, eu fico, então, com esse aumento. Esses 2 pontos aqui, que acabam ficando um sozinho entre uma correntinha e outra, e o aumento. É só essa parte aqui que não segue a lógica.
Mas vocês vão ver que vai fechar certinho no final, tá? Para continuar, então, nesse ponto aqui eu fiz um ponto baixíssimo, e do jeito que tá aqui a minha agulha, eu vou fazer pontos aqui dentro, onde era o meu aumento. Vou dar uma laçada na agulha, que é o do anel mágico, que é o do ponto alto, vou colocar aqui no meio e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto aqui dentro, eu vou fazer mais 6 pontos altos. Ou seja, ao todo, bem aqui dentro dessa voltinha, eu preciso colocar 7 pontos altos. Tá? Então, ó, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, 7 pontos altos aqui dentro. E aí ele vai começar a fazer o nosso acabamento. Fiz 7 pontos altos, agora eu vou olhar na parte de baixo, cadê aquele que era sozinho, que é esse aqui. E aqui, ó, bem na parte de cima dele, eu vou colocar a agulha, trazer o fio lá de trás e fechar com um ponto baixíssimo, que é já passar pelo fio da minha agulha. Fiz um ponto baixíssimo, aqui eu tenho a mesma situação que eu tinha com o ponto baixíssimo aqui. Então, aqui eu vou vir, ó, onde está o meu V, que é o do meu aumento, e vou fazer 7 pontos nesse aqui, ó. 1, pontos altos, tá? 2, e assim eu vou fazendo em toda a carreira. Vou fazer aqui os meus 7 pontos, daí vou fazer um ponto baixíssimo no próximo, mais 7 pontos no próximo, até chegar aqui pra gente finalizar. Eu dei aqui a volta toda, ó, fazendo 7 pontos, ponto baixíssimo, 7 pontos. Aí eu cheguei aqui, ó, nessa parte onde eu tinha esses meus 2 pontos que eles ficaram sozinhos, lembram? O que eu vou fazer aqui? Fiz os meus 7 pontos nesse último V e vou fazer agora, ó, deixa eu só abrir aqui pra vocês, um ponto baixíssimo bem aqui onde que eu comecei tudo isso. Então aqui, ó, eu vou chegar aqui onde eu fiz, ó, essas duas alturas aqui, ó, esses 2 pontos altos que ficaram sozinhos na carreira anterior. E eu vou vir bem aqui, ó, nesse primeiro ponto onde tudo começou e vou colocar a minha agulha, que é o primeiro ponto da minha carreira. E vou trazer pra cá, e aqui eu já vou passar com ponto baixíssimo. Daí eu já cortei o meu fio aqui e vou puxar todo esse fio aqui pra frente, ó. O desenho que acontece acaba tendo um risquinho a mais aqui no meio, mas não tem problema, tá? Depois quando a gente abre tudo, ó, ele não fica tão aparente assim. Depois que eu puxei todo esse fio pra cá, tô vendo que sempre aqui, ó, entre essa voltinha, fica esse desenho aqui, ó. É isso que eu preciso fazer aqui. Então, eu vou levar esse fio aqui lá pra trás, só que eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro, engato o fio e levo lá pra trás. Ó, assim eu fecho, então, essa sequência. E daí, aqui atrás, deixa eu arrumar o zoom aqui. Aqui eu tenho uma emenda, tá? Mas aqui atrás, ó, bem aqui nesse primeiro, qualquer alcinha que eu tiver aqui, eu vou fazer um nó. Opa! Eu vou fazer um nó. Aqui tá o meu fio, né? Puxo bem aqui e aqui atrás, ó, em alguma dessas alcinhas, eu vou fazer um nó. Escolhe aqui qualquer uma e a gente faz um nó. Que é passar a agulha aqui, né? E aí passa aqui pelo meio. E daí puxa bem forte. Depois que puxou bem, eu vou esconder esse nó em algumas voltinhas aqui. Vou pegar uma agulha menor e vou esconder. E assim, então, ficou o nosso suplá, que ele mistura um pouco do crochê antigo com o crochê novo. Ó. Então, esse foi o vídeo do passo a passo do nosso suplá. Eu utilizei um rolo de 1 kg, que tem em média 140 metros. Fiz 2 suplás dessa mesma cor, desse tamanho de 40 centímetros, e sobrou mais ou menos isso aqui. Acredito eu que não dê pra fazer mais um suplá com isso aqui, ia ficar parado no meio. Então, em um rolo de 1 kg, 140 metros, eu consegui fazer 2 suplá completos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Se ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Tchau e bom crochê!